eu recebo o professor e especialista em segurança pública, Rusley Medeiros. Obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui. Aline Hessel, psicóloga, a gente também agradece a sua presença. Obrigada. E Patrícia Silva, gente. A Patrícia passou há um tempo atrás por um episódio também, aconteceu. Ela sofreu um assalto junto com a família e ela vai explicar pra gente o que aconteceu na hora. Patrícia, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Roberta. Então, a gente está vindo na feira, né, de manhã cedo. E aí, assim que a gente chegou na feira, eu desci com a minha filha e meu esposo saiu do carro. Assim que ele estava saindo, chegou e foi assaltado. Eram quantos? Era mais de um? Quando ele chegou, primeiro apareceu um, depois apareceram 3. Foram 4 caras. Qual foi a reação de vocês na hora, Patrícia? Eu olhei assim para trás e vi, né, aquela cena, o cara armado, né, perto do meu esposo. Eu peguei na mão da minha filha e saí andando e pedindo a Deus para guardar a vida dele. E você estava um pouco mais à frente? Sim, um pouco mais à frente. Com a sua filha. Isso. E o seu marido atrás no carro? Estava fechando o carro, Quando eu olho para trás, os caras assaltando. E o seu esposo? Qual foi também a reação dele na hora, já que ele ficou sozinho ali naquele momento? Ele chegou a reagir? Não, reagiu não. Passa a chave, ele entregou, calma, entregou e afastou e eles pegaram e foram embora. Agora, você contou que sua filha viu toda a cena. A idade dela? 8 anos. Qual foi também a reação da sua filha diante daquele momento ali, um assalto em família, levando o carro do pai e ele ainda por cima com uma arma apontada, né? Ela começou a chorar e eu, calma, filha, vai dar tudo certo. Ela, meu pai. E aí, graças a Deus, Deus é maravilhoso que no final deu tudo certo, né? Eles saíram. Levaram o carro? E aí, o que mais? Algum outro pertence também? O celular dele, os pertences da gente, que estava dentro do carro. Celular, carro. Uhum. Vocês chegaram a mensurar o tamanho desse prejuízo? 20 mil. Imagina só, que desespero, né? Tem todo um lado financeiro, mas o emocional, naquela hora ali, fala muito mais alto. Agora, o pior ainda, Rusley, é que a gente viu casos, a gente mostrou agora, casos em que, se não bastasse levar os nossos pertences, a gente soa, trabalha, compra com dificuldade, ainda são agressivos, cada vez mais violentos, o que justifica essa ação dos criminosos. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos acompanham no Fala Espírito Santo. É verdade, a gente tem verificado, Roberta, que os crimes violentos, principalmente esses crimes patrimoniais, os agentes criminosos, eles estão cada vez mais utilizando-se da força, utilizando-se realmente de tudo aquilo que eles podem para amedrontar as vítimas. Essa é a palavra que a gente tem conseguido captar de tudo aquilo que eles estão fazendo. Por quê? Porque o objetivo central deles é pegar aquele bem, obviamente, mas eles agora, além de pegar o bem, eles querem demonstrar força, eles querem demonstrar poder, eles querem demonstrar aqueles que dominam ali aquela situação. E é justamente por isso, Roberta, que quando a gente vai conversando, vai verificando, caso a caso, a gente tem entendido, sim, que os crimes que estão acontecendo, eles estão cada vez mais violentos. Claro que existe uma série de situações que envolvem, né? A primeira situação é justamente o discurso de ódio que a gente vem analisando, que na nossa sociedade vem crescendo. Então, quanto mais a gente fala de pagar a violência com violência, eles vão absorvendo isso também. O segundo situação é de que estes agentes, eles estão inseridos num contexto social em que a violência faz parte do cotidiano deles. E por fazer parte do cotidiano deles, eles querem acabam né, demonstrando isso nas suas ações. E por terceira, é justamente a ideia de demonstrar força, Roberta. Estes indivíduos, quando eles vão, e geralmente são crimes, quando há essa violência ainda mais exacerbada, é porque eles estão em grupos, né? Geralmente, quando é uma pessoa só que está cometendo o crime, eles não são tão violentos, mesmo porque eles estão ali, geralmente, né, um a um, e aí eles sabem que tem um risco maior. Agora, quando tem mais pessoas com eles, tem mais comparsas, eles são mais violentos. Por quê? Porque eles sabem da superioridade numérica deles e acaba um querendo demonstrar que domina mais ali a situação e a vítima acaba, além de perder o seu bem, também
também é agredida, também sofre aí com essa violência que a gente vem verificando que está aumentando no nosso contexto social. Então, quer dizer, rola até uma briga de ego entre eles ali naquele momento. Com toda certeza, né? A gente tem verificado que os grupos criminosos, eles são estabelecidos assim. E aí, quando um domina, eles começam a demonstrar, olha, se eu tenho mais força, eu domino a situação, eu vou começar a controlar os próximos eventos. É claro que aqui nós estamos falando de uma organização, de um grupo que comete de forma reiterada os crimes. Agora, existem também aquelas situações ali particulares, né, de que é crime de oportunidade, e aí está mais ligado ao contexto social em que eles estão inseridos do que essa briga, do que essa necessidade de demonstrar poder. E Aline, não interessa, né, se tem criança, como o caso da Patrícia, se tem um bebê, se é um idoso, eles partem com violência mesmo, não tem dó de ninguém. O objetivo deles ali é adquirir o que quer que seja que está na mente deles, né? no objetivo deles. Então, independente do que esteja ali à frente dele, eles vão passar por cima daquilo. Então, você estar com uma criança, você ser grávida, você ser um idoso, na verdade, são situações onde você se demonstra mais vulnerável, o que facilita a ação deles e o sucesso em adquirir o objeto que eles querem e acaba se tornando, sim, pessoas mais expostas a esse risco. Absurdo, né? Olha, a gente vai conversar agora com o Michael de Souza. Há um ano, presta atenção, a esposa e o filho dele, que na época ele tinha 2 aninhos, estava liberando aos 3 aninhos, de 2 para 3 aninhos, a esposa e o filho viveram momentos de terror nas mãos dos bandidos. Eles foram sequestrados em Jacaraípe, na Serra. Não foi isso, Michael? Boa tarde, obrigada pela sua participação com a gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Isso mesmo, assim, foram momentos terríveis, né, que a gente não deseja para ninguém, nem mesmo para os bandidos, né, que fazem isso. Eles, como vocês já vêm falando aí, eles estão num nível de violência, né, de demonstração de poder, de ameaça, que é tudo. Assim. Quer dizer, um ano depois, meu filho, que era um bebê, de vez em quando tem algum gatilho que acontece no nosso dia a dia, ou às vezes ele vê um carro de polícia passando e ele lembra da situação. Quer dizer, mesmo um ano depois, ele lembra, né, de tão terrível que foi. Exatamente sobre isso, o trauma que fica. À medida que você foi falando, é a Patrícia que está aqui com a gente no estúdio, que ela também já viveu uma cena parecida com a filha e com o marido, falou exatamente essa palavra, né, Patrícia? Isso, a gente fica com um trauma muito grande. A gente demorou a passar esse trauma, fica com medo, tudo fica assustado, com medo de sair à noite. Eu e Beatriz, a gente ficamos bem assim mesmo. Por exemplo, na hora de estacionar o veículo... Hoje em dia a gente sai do carro rápido, entra dentro do carro rápido, porque a gente não sabe, está muito perigoso. E o que você explicou para sua filha? Embora ela tenha já entendimento, né, 8 para 9 anos ali, como que você tentou amenizar essa situação para ela? Eu fui conversando com ela, tentando distrair ela enquanto estava naquela situação, né? E ela tremia toda. Eu falando com ela, filha, é um assalto, mas vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Você viu que seu pai não reagiu. O mais importante é não reagir, né? Olha, é não reagir e ainda assim aceitar o que eles fazem na oração. Isso, a gente se vê completamente refém, Rusli, né? Como que nesse momento, embora a gente fale não reaja, mas como que a gente consegue demonstrar através de sinais de que, tipo, não vou reagir mesmo? A gente se sente impotente, né, Roberta? A gente começa a sugerir que as pessoas, quando se submetem a uma situação dessa, não tentem conversar com eles. Tá? Eles não estão dispostos a ouvir, eles nem estão ali para ouvir. Então, geralmente, nessas situações, o que acontece? A vítima fica muito nervosa e aí, para tentar, né, proteger o filho, proteger ali a esposa, eles começam a falar, a gesticular. Nestes momentos, o que nós aconselhamos, obviamente, além de não reagir, é de justamente não esboce nenhum tipo de reação mais agressiva, como gesticular, como falar, ficar reforçando, não, a gente não vai fazer nada, a gente não
não vai fazer nada. A ideia é, fique em silêncio, deixe que eles façam o que eles querem fazer, né? Mas, Roberta, nós precisamos ser sinceros, né? A gente sabe também que quando envolve a nossa família, quando envolve os nossos filhos, as nossas reações nem sempre elas são dentro desse sentido que não, a gente não vai fazer nada. A gente tem a ideia, né, de proteger aquelas pessoas que nós amamos. E se isso é importante que a gente pense, né? Então, conversar, né, tentar verificar, olha, se acontecer isso comigo, como eu vou reagir? E tentar criar na sua memória essa ideia, né? A gente chama de memória muscular nos treinamentos. Tentar pensar, olha, se acontecer isso comigo, a minha reação tem que ser essa, a minha reação tem que ser essa. E aí você vai conseguindo, né, construir na sua memória essa ideia para que, eventualmente, acontecendo essa fatalidade, você consiga estar mais calmo e lidar com este momento que a gente sabe que é um momento traumático, não só para a vítima, mas para toda a comunidade que está ali em volta. É possível, Aline, fazer esses exercícios na nossa mente para, se caso a gente venha sofrer um assalto, a gente tentar realmente não reagir, colocar isso na nossa cabeça? Sim, é possível, mas não que seja fácil. Mas a partir do momento que a gente faz uma série de repetições no nosso cérebro, visualizando a imagem, por mais difícil que seja, por pior que seja, esse não é o ideal. O ideal era não ter. Mas, uma vez que a nossa realidade nos expõe a essa possibilidade, a gente buscar, dentro da nossa mente, pensar nessa situação e já planejar a nossa reação, que seja ficar em silêncio, ficar passivo, não reagir. A gente precisa repetir isso diversas vezes. Para os filhos, a gente pode repetir isso diversas vezes, né? Os adolescentes que já começam a sair sozinho. Então, é importante essa repetição. Se o filho fala, para de falar, você já falou, pode falar. Fala de novo, tanto para você como para as pessoas que você gosta, que sim, é uma forma do seu cérebro criar esse caminho e aumentar as chances de ter esse comportamento na hora do assalto. Eu cresci com o papai falando lá em casa, vão-se os anéis e ficam os dedos. Se você for rendida, entrega tudo. E olha só, aqui no nosso Facebook, Edmar Simões diz, boa tarde, Roberto, eu fui assaltada, eu não tive reação em nenhum momento e mesmo assim, tomei 7 facadas. Olha isso, gente. E por isso eu tomo remédio para dormir até hoje. Isso aconteceu em 2008, aqui na Serra. Olha só quanto tempo se passou. Também tem aqui o comentário da Creuza Alves. Boa tarde, Roberta. Eu já fui assaltada dentro do ônibus. Eu estava em pé e minha filha sentada com o celular na mão. E eu pensei em reagir. Ele estava com a faca e o comparsa atrás. Ainda bem que ela não reagiu, né? Imagina, né, o pior poderia ter acontecido, gente. Luiz Nascimento fala, estes marginais assaltam até com o dedo, pois sabem que a população está desarmada e ninguém vai pagar para ver. A gente vai ver agora o relato do Marcos. Ele é motorista por aplicativo e foi esfaqueado durante um assalto. Vamos ver. Eu passei por aquela situação muito difícil, né? Fui sequestrado, fui esfaqueado, tomei 9 facadas de 3 menores e tive forças, graças a Deus, para levantar, buscar ajuda. E os menores pegaram meu carro, acabaram batendo com o carro, um deles foi preso e acabou que não resultou em nada, né? Roubaram o carro à toa, me esfaquearam à toa, não pegaram dinheiro, não conseguiram ter nenhum tipo de benefício, ou seja, o crime não compensa. Então, estou passando para agradecer o pessoal da TV Vitória, pela força que deram também. Em breve eu vou fazer uma vaquinha nova aí nas redes sociais para tentar, de repente, recuperar esse valor do carro. Né? Porque meu carro não tinha seguro, aí estou sem trabalhar, entendeu? Mas, pelo menos aí eu estou firme, com saúde, e a gente vai tocando a vida, com muita fé em Deus. Obrigada, Marcos, pela sua participação. Ele falou que, inclusive, está tendo esse movimento nas redes sociais. Era o meio de trabalho dele. E aí a gente se pergunta, Rusley, a troco de quê? Por que fizeram isso com ele se não conseguiram levar nada depois? Não há essa perspectiva de pensar as consequências dos atos, né? Geralmente esses crimes são crimes de oportunidade. Então eles se inserem nesse processo, eles não estão pensando ali, se eu conseguir, né, fazendo o que a gente chama de equação do crime, né? Eles vão, né? E olha, e muitas das vezes, Roberta, a gente fez uma investigação entrevistando alguns criminosos e nós conseguimos verificar de forma preliminar de que a maioria deles, quando estão fazendo esses tipos de crime, geralmente é apenas para satisfação própria.
né? Às vezes não estão realmente precisando, não é para, né, conseguir aí, colocar pagar o pão na mesa da casa, não né? É isso, geralmente é pela adrenalina, é para demonstrar poder na sua comunidade, para demonstrar força naquele ambiente em que eles estão inseridos e principalmente para conseguir, né, pegar alguma coisa para que eles possam ter esse poder. Então, e assim, muitos estão sob o efeito também de entorpecentes? Sim, Roberta. A grande maioria, claro que a gente não consegue mensurar isso com um estudo científico detalhado, mas a gente tem percebido de que a maioria dos criminosos, de fato, estão ali sob efeito de entorpecentes, né? Sejam de drogas, né, ilícitas e seja também do próprio álcool, né? Tem alguns que cometem um crime também, né, sob o efeito do álcool. E isso acaba potencializando ali as ações que eles vão cometer a depender da droga em que eles estão utilizando, né? Então, infelizmente, a gente tem essa realidade. Existem alguns mecanismos para a gente se proteger, Roberta. Então, como são crimes de oportunidade, a gente precisa ir, por exemplo, estar chegando em casa, olhar ao redor, né, dentro do ônibus, perceber quem está ali dentro do ônibus. Quando entra alguém, né, você consegue minimamente ali se organizar. Como a psicóloga bem disse, né? Quando você começar a criar na sua memória, olha, entrou aqui dentro do ônibus, o que eu vou fazer, né? Entrou na minha casa, a gente tem visto, né? Aqui, inclusive, a gente acompanhou o caso lá de Jacaraípe aqui. Todas essas situações você tem como tentar minimizar e evitar, né? A gente teve aquele caso turistas que estavam, acho que em Guarapari, né? Sim. De que entraram lá também. Na residência. Então, são situações que a gente consegue minimamente se proteger, mas infelizmente a gente não consegue prevenir 100% desses acontecimentos. E a gente sabe que, assim como o caso do Edmar, o caso do Marcos, que a gente mostrou agora, ainda tem essas consequências dos traumas, né, Aline? Que ficam marcas no corpo e marcas também psicológicas. Sim, o trauma, a definição de trauma é quando a pessoa passa por uma experiência onde há risco de morte. E o assalto nada mais é do que essa própria experiência. A pessoa pode passar, a partir dessa experiência, ter uma série de comprometimentos com a sua saúde mental, sendo o caso o uso de medicação e até mesmo alguns diagnósticos podem ser gatilhos a partir dessa experiência. Tá certo, gente. Agradeço muito a participação de vocês. Patrícia, atenção redobrada, né? Isso Você aí. e a Bia e o maridão. Pelo amor de Deus, né?